Tainan Gabriele e eu tô aqui com o pessoal do Movimento Trans Taubaté. E esse projeto, né, que é mais que importante para nós, né, que já vem aí essa nossa necessidade aqui na cidade de anos, né, que nós precisamos aí de um ambulatório trans. E hoje eles estão aqui para falar um pouco com a gente a respeito, né, de todas as coisas que ele supre, não só a questão hormonal, não é verdade, Caio? Sim, sim. O ambulatório trans, ele tem bastante especialidades que a gente precisa, como psicólogo, psiquiatra, ginecologia, urologia, endócrino, clínico geral, é tudo. É um acompanhamento completo, né, para tratar todas as necessidades, não só a questão de tratamento hormonal, porque ser trans não é só a questão de hormonização, é todo um complexo, é se entender como ser, e não simplesmente aparentar ser. Não é só pegar um hormônio ali e aplicar, vai além disso. Vem toda uma questão, né, de pessoas trans que, assim como eu, foram vítimas dessa questão de ser, digamos, cobaia, porque a gente recorre por conta própria a ficar se hormonizando, acompanhando coisa de internet, e não é seguro. Então, a gente tem essa carência, essa necessidade, porque diversos outros municípios já dispõem desse benefício, né, dessa acessibilidade, que é muito importante para nós. Então, como eles falaram, tem a questão da hormonização, que é sim muito importante, mas também tem outros acompanhamentos. Um deles, por exemplo, que ajuda muito na nossa comunidade é o acompanhamento psicológico. Nem todo mundo tem condição financeira para estar indo procurar um serviço particular. E às vezes é um pouco mais difícil a gente lidar com outros que são disponíveis nas redes públicas de saúde, porque não tem preparo para lidar com gente como a gente. Então não trata bem, não recepciona bem, mesmo na área de saúde em geral. Eu mesma já fui vítima de passar por lugar que errava pronome, não me tratava corretamente, mesmo eu já tendo um nome social, pedia para pôr lá, não colocava. Então, falta muito ainda o preparo, o devido preparo na questão da área da saúde, em Taubaté, inclusive isso, essa carência do ambulatório trans, para nos tratar de forma adequada, né, com dignidade, não é verdade, Kátia? Exatamente, né, porque a gente acaba procurando, né, por esses acompanhamento médico, né, para não ir logo de cara. Eu mesma, né, quando eu comecei a transição, eu comecei por conta própria, não indico, não é bom, né, você tem que ter um acompanhamento psicológico, hormonal, endócrino, entre outros, como já foi citado aqui. Então, inclusive, muitas pessoas trans, elas se hormonizam sozinhas, mas até em 2019, se eu não me engano, na DSM estava a transgeneridade como uma doença, um transtorno, mas agora foi mudado para disforia de gênero. Então a disforia ela é algo sério, é um transtorno, e muitas pessoas trans têm disforia e por isso começa o hormônio sem acompanhamento, porque não tem como às vezes. O risco da hormonização, né, para nós homens trans, eu não sei como que é a questão das mulheres, mas tem muito risco em questão acidente vascular, porque o sangue ele aumenta muito a questão do hematócrito. Então o risco ali de um derrame, de alguma coisa, de um AVC é muito grande. Então assim, por isso se faz necessário acompanhamento, para estar verificando as taxas não só hormonais, mas a questão de todo o outro funcionamento, né? Hematócrito, fígado, rim, tudo mais, porque não é só a quantidade de testosterona no organismo, vai muito mais além disso. Então o risco para a saúde ele é muito grande. Eu não sei como que é, acho que de vocês no caso é trombose, né? Trombose, ataque cardíaco, como eu estava conversando com ela. Sobrecarregar o corpo de uma forma inadequada, sem um acompanhamento, pode causar um ataque cardíaco, né, por entupimento das veias que vai para o cérebro, para o coração. Então, por isso que é muito importante ter o acompanhamento justamente por isso, para saber a dosagem, porque cada pessoa é uma dosagem diferente, não é a mesma dosagem, saber tudo. Então, é muito importante. E o acompanhamento psicológico é bom em questão do transtorno que dá, que é as alterações colaterais, né, que pode trazer um sono inadequado, trazer insônia, falta de peso também. Irritabilidade. Exatamente. Sim, pressão sobe, glicose sobe, tudo sobe.
Na realidade, acaba afetando ali no seu, vamos dizer assim, emocional, né? No seu sistema nervoso. Tipo assim, uma hora você tá bem, outra hora você não tá. Ainda mais assim, a testosterona, que ela tem picos, né? Então, ela tem bastante pico. Pressão, principalmente. Tem subir, não sobe. Abaixar a pressão também, a pressão pode subir ou quanto mesmo abaixar. E a questão do psicólogo é porque você tomando, iniciando a hormonização, né, Yasmin, acaba que, tipo assim, deixando você, mexe com seus pensamentos, mexe com, né, o seu psicológico, você acaba vendo mudanças no seu corpo, onde você fala por experiência própria, de olhar e se ver assim, não sei se já aconteceu com você, tá? E com a Yasmin também, e não se identificar, né, com a questão da sexualidade. E infelizmente Taubaté é uma cidade muito, é muito cabeça fechada, vive muito no passado ainda. Então, muito conservadora isso. Então, a gente, para início de transição, a gente procura primeiro um posto de saúde, né, uma unidade básica, aí eles encaminham a gente para uma especialidade, você chega lá no endócrino, você é mal recebido, você vai fazer um tratamento psicológico pelo SUS, aqui na cidade de Taubaté também, eles querem desacreditar quem você é, tipo, te fazerem a desistir de quem você é, para se enquadrar no padrão de sociedade. Então, assim, eles não têm preparação. Eles não têm treinamento, eles não têm capacidade para atender a gente. Não só a questão do nome e do pronome. A falta de respeito com a saúde é muito grande. Então, assim, não tem pessoas qualificadas hoje aqui em Taubaté. E se tem, não prestam serviço, né, para o SUS, ou a falta da informação também. Porque você vai procurar, não tem a informação, olha, eu vou te encaminhar para São Paulo, que é onde faz o acolhimento e tal. Então, não tem essa informação. Os poucos que tem, fazem lá em São Paulo. Quem não tem, faz o acompanhamento por conta própria, que é um grande risco à saúde, ou não faz nada, vive, né, trancado dentro do armário ainda. A falta de preparo é horrível aqui. Porque, assim, muitas pessoas que não entendem falam assim, mas tem um SUS, por que você não procura? E que não sei o quê. Mas aqui não tem preparo. E por não ter preparo, quando a gente chega lá, a gente é maltratada de uma forma ignorante. Eles não têm como, tipo, como o João acabou de falar, tem um ambulatório lá em São Paulo, a gente pode te encaminhar para lá, a gente pode pesquisar, ver o que a gente pode fazer por você. Acabam passando a informação correta, né? E aí, por eles não ter a informação correta, não saber o que dizer pra gente, acaba falando de uma forma que pra gente poder, tipo, desistir, ou até mesmo continuar tomando por conta própria mesmo, fazendo tratamento, que não é o ideal. E quando você consegue, é uma coisa também muito bagunçada e demorada. Então a gente tem que ficar realmente ali no pé pra gente conseguir, porque a maioria aqui faz tratamento em São Paulo, né? Sim. E a gente só conseguiu porque a gente ficou no pé, senão a gente não ia conseguir. Insistindo, indo atrás, correndo atrás, ligando e procurando saber. Porque eles não informam quando é agendado pra gente para São Paulo. Se a gente não procurar saber, a gente não fica sabendo. E a gente é a minoria que sabe aqui. A gente ainda sabe, a gente correu atrás e ainda vai para São Paulo. E muitos aqui, que a demanda aqui em Taubaté é grande sim, só não é falado, divulgado, por falta de informação, porque a cidade não tem essa informação para passar. Mas muitos procuram sim as unidades, só que as unidades não têm um preparo para poder preparar as pessoas ou passar a informação para frente. Eles se desanimam porque eles são desencorajados, né? Como eu, por exemplo, demorou muito tempo, foi 5 anos batendo em porta aqui em Taubaté, e eu desanimava, voltava para casa super desanimada, porque ninguém tinha a informação correta para me dar, ou seja, não tinha informação nenhuma. Eles não têm o devido preparo para Não lidar tem com a preparo. agenda, porque até na questão de retificação, eu fui me informar, ainda ocorre muito constrangimento. E tem a questão que no ambulatório trans, tudo que a gente for procurar de serviço prestado a nós para nos ajudar, a gente já vai estar num local apropriado para nós, então não tem desculpa para dar. Agora, pela rede de saúde pública, o SUS, etc., as pessoas já retificadas, por exemplo, não conseguem marcar um exame voltado para a região íntima. Por exemplo, uma mulher trans retificada não consegue mais marcar o urologista. Um homem trans não vai conseguir marcar a ginecologista. E quem vai cuidar dos nossos corpos? Porque eles não conseguem, eles não sabem lidar com a nossa realidade. Chega lá, eu não sei lidar, tipo, não estava esperando por isso. Uma vez eu fui passar mesmo no atendimento do UPA, né, por questão de saúde normal, assim.
Já teve todo um atendimento errado, eu tive que corrigir lá na recepção. E quando o médico perguntou pra mim, você faz uso de algum medicamento, né, o uso? Eu falei, eu faço o uso do etileno estradiol e o acetato de ciproterona. Ele ficou tipo assim, é o quê? Eu tive que repetir 3 vezes. Um médico não saber o que é um hormônio e um bloqueador, gente. Os médicos aqueles não então, sabem, tipo assim, não. E também é até aquela questão, né? Tem que ter pessoas que apoiam a causa, porque eu mesmo em São Paulo já fui aplicar o hormônio e a enfermeira, né? A enfermeira, ela aplicou com a mão forte e aí eu falei que estava doendo e ela falou, você optou por isso. Então, nossa. Ou seja, ela foi Sensibilidade. super homofóbica, preconceituosa. Ou seja, cadê o preparo dela? Quando é que começou o movimento? há um ano atrás. Um ano atrás a gente foi junto para São Paulo, na mesma van. E aí a gente resolveu criar um grupo. No grupo a gente resolveu se reunir. De se reunir a gente decidiu fazer uma reunião na casa de uma amiga, que também faz parte, a Cauane. E lá a gente decidiu montar o projeto. E esse projeto ele já foi apresentado para as autoridades locais? A gente levou esse projeto para a Thalita na Câmara, né? Até mesmo a gente está correndo para todo lado. Falando né? sobre o assunto. Ver o que Exato. ela poderia fazer por a gente. Em questão ao ambulatório trans. É um auxílio, né? Então, A gente, quando a gente foi pra Câmara, marcou a reunião com a Thalita, a gente foi conversar com ela, a gente estava apenas jogando a ideia, né? Sim. E procurando alguma orientação para saber por onde a gente podia começar. E ela disse que iria verificar com, né, a cidade a questão de demanda no SUS. Mas foi onde a gente pensou, falou assim, quando eu comecei minhas consultas no SUS, eu não tinha retificação de nome ainda. Então lá pro SUS eu era fulano. E pro SUS não tá identificando lá que eu sou uma pessoa trans. Então assim, eu sou só uma pessoa, como qualquer pessoa. Então assim, não tem como você estipular essa demanda através do SUS, porque nem todo mundo que faz algum atendimento pelo SUS é identificado no sistema como uma pessoa trans. Então a gente pensou, essa demanda vai ser muito vaga, não vai ter demanda. Se for pesquisar pelo sistema de saúde, não vai ter demanda. Foi daí que a gente teve a ideia de fazer um formulário para a gente levantar a demanda aqui de Taubaté. Com assinatura, Com a assinatura que das seria pessoas. fazendo uma rede social, né, que é o Instagram, que é o Taubaté pela Vida Trans, para poder fazer a assinatura, para levantar uma demanda e mostrar que Taubaté tem sim uma demanda grande, sim, tanto quanto Caçapava, que já tem um ambulatório trans, e agora a Pinda também vai ter. recentemente já tem. Recentemente já tem. Inclusive a gente já passou de 500 assinaturas, está chegando a 600. E é importante a gente lembrar também que o ambulatório trans não é só para trans, Exato. ele é para a comunidade LGBT+. Se sentir Isso, incluído, né? é. Pra todo mundo se sentir incluído, Isso. bem amparado. Então, se você não for trans, mas você faz parte da comunidade, LGBT. é muito bem-vindo você assinar o formulário, porque o ambulatório também é para você. Os aliados também. Os aliados aqui. Os aliados Às também. vezes Uma galera eles toda também aqui da sofrem terceira algum preconceito indo no posto de saúde, então Que eles não é vão respeitado precisar pelo são nome, importantes. porque muitas vezes você chega num pronto-socorro, então num postinho, avisa, lá coloca seu nome social e a pessoa ignora o nome social e não chama pelo nome porque não quis, não foi porque não viu, é porque não quis, é uma ignorância em questão disso. Então o ambulatório é justamente para isso mesmo. A pessoa que se sente oprimida de querer ir num postinho de saúde, ir no ambulatório e se sentir bem, acolhida em casa, fazer o que quiser, porque a gente pretende que tenha vários acompanhamentos, como psicológico, né? Até Psicólogo, mesmo que- psiquiatra, fazer exame de sangue, até então tem mesmo várias por coisas. conta de, tipo assim, a intenção da gente com esse projeto é para evitar esse tipo de constrangimento que a Yasmin acabou de citar, né? Pra gente não ter que passar mais por isso, porque é constrangedor pra gente. É. Não é fácil, sabe? No meio do povo, das pessoas que estão ali, né, para que se consultar, acaba que a gente ficando ali, né, acuada. E ter profissionais, né, que Exatamente. entendam sobre o assunto. João, comenta um pouco sobre aquela questão de... Tipo assim, a gente não quer um espaço, é igual lá em São Paulo. Tem um Ah, espaço verdade. onde tem dias específicos. São estagiários de medicina que atendem a gente. Lá em São Paulo, são 2 dias da semana que fazem um atendimento específico pra gente, que é na terça e na quinta.
Então, assim, é um espaço, é um hospital, onde nesses 2 dias, das 4 horas da tarde até as 7 horas da noite, faz o atendimento apenas de pessoas trans. Então, assim, a gente não quer que monte um hospital pra gente, não, a gente só quer um espaço seguro, onde tenha profissionais qualificados, treinados, para poder atender a gente, para poder receber a gente. Então, assim, que seja estipulado lá 2 dias, 3 dias na semana, para no AME ter o nosso acolhimento. Ou na policlínica é impossível, porque a quantidade de pacientes que aparece lá todos os dias é humanamente impossível atender mais gente. Mas assim, o AME, que a gente sabe que é um ambulatório de especialidades, entendeu? Pegue 2 dias na semana, traga profissionais qualificados, faça um convênio com a Unital, com a Anhanguera, tem diversas faculdades, né, da área da saúde. Lá tem um médico-chefe para cada departamento, né, cada área lá. Então, assim, tem um gineco responsável, tem um endócrino responsável, só a questão do psicólogo, que eu acho que é só a Luísa, né? O psicólogo lá é só um, né? Porque não tem como você ficar migrando de psicólogo em psicólogo. Então, assim, e a maioria dos médicos lá são residentes. Então, eles estão fazendo a residência deles ali. Então, eles têm a orientação do médico responsável, mas é eles que fazem o nosso atendimento. Então, se eles pegam o nosso caso, fazem o atendimento e depois passam para o médico responsável. Então, assim, tem mão de obra para trabalhar, só que falta querer fazer, o interesse. Porque, assim, a Unital, tanto de médico que forma todo ano, entendeu? Agora, tem outras faculdades também, de enfermagem, psicologia, tem várias faculdades. Então, assim, é só a questão de utilizar em questão do benefício, né, da prefeitura. Faz um convênio, já tem um convênio com o hospital escola, faz um outro convênio, sei lá, entendeu? Agrega ali alguma coisa. Vai ser bom tanto para os estudantes, né, para os residentes, estudantes, quanto para a população trans. Você não precisa ser um hospital específico, trazer médicos de fora específicos. Não precisa. Porque é só... tem bastante gente que está seguindo o nosso perfil. Tem estudante de medicina que fala, pô, eu quero atender vocês, eu quero estar ali. Então, tipo, só tem que dar oportunidade pra gente também. Alguém que queira lutar também pela causa, que entre e deixa o preconceito de fora, deixa a homofobia de fora, porque é mais isso que a gente entende. Tem como tem, demanda tem. Recentemente, né, teve o dia na Defensoria Pública para as pessoas irem fazer a retificação do nome social. Essa conquista foi trabalho do grupo de vocês ou foi uma coisa que a Defensoria já tinha em mente fazer e acabou que deu certo, né? Combinou as duas coisas. Na verdade, é um projeto da Defensoria pelo Estado de São Paulo. Então, eles estiveram aqui em Taubaté, depois foram para outras cidades, né? Então, é um projeto da Defensoria mesmo, em fazer isso. Então, não teve nada a ver com a gente apenas foi lá para tentar divulgar a nossa ideia, entendeu? E tentar fortalecer um pouco mais. Mas isso da retificação foi da Defensoria. E essa proposta vinda do Ministério Público, ela atende vocês conforme vocês gostariam de ser atendidos ou ainda tem algumas coisas a melhorar? Enfim, como é que foi isso? Na questão da retificação? Isso. A gente achava que ia ter muito mais pessoas lá. Porém, acredito que muita gente nem recebeu a informação. Não sei como que foi a questão da divulgação. Muita gente nem recebeu a informação. Tinha, acho que umas 20 pessoas tinha lá. Era muito, né? Umas 20 pessoas. No caso, eu fui uma das usuárias desse dia, né? Desse mutirão de retificação. E assim, a minha experiência como usuária foi que o atendimento foi muito bom. A gente foi muito bem, todo mundo, todos bem recebidos lá. E só que uma coisa que eu também aconteceu foi dessa questão da divulgação. Porque eu fui lá agendar na mesma semana e a funcionária que me atendeu na recepção não me falou nada que ia ter um mutirão na mesma semana. Eu vi depois no Facebook. Eu fiquei, por que ela me agendou num dia antes, sendo que no dia 6 vai ter? Ela me agendou pro dia 5. Então, assim, eu meio que dei entrada no dia 5 e finalizei no dia 6. Mas, então, essa questão de divulgação foi realmente fraca, até parece que internamente, porque como que uma recepcionista não soube me falar disso? Aí depois eu cheguei lá, assim, mas o processo todo, o atendimento foi bacana, não tenho o que reclamar. Porque não teve interesse. Quando falam sobre o assunto, não tem interesse em divulgação. Eu acho que tinha que ser melhor divulgado, mas o atendimento foi bom, não tive do que reclamar. Foi bem inclusivo, respeitoso, eles perguntavam qual o seu pronome, como eu te trato, né?
E foi tudo certinho assim, mas essa questão de divulgação eu acho que deixou a desejar. Nós mesmos só ficamos sabendo pela Thalita, que Foi. mandou pra gente no grupo, porque ela tá no grupo da gente, daí ela mandou e a gente foi lá. Só por isso que a gente ficou É, sabendo. senão a gente não ia ficar sabendo. Mas E- o projeto em si é bom, muito bom. E uma coisa, a documentação sai na hora, vocês precisam de prazo, eles precisam de tempo para modificar, né, os registros de vocês ou não? Como é que funciona? Tem um prazo. Eu vou dar um retorno, inclusive, que vai para a parte do judicial. Primeiro, eles encaminham nossos... A gente leva todos os documentos possíveis para ir lá, né? Pede bastante coisa para ser levada, mas fica tudo certinho lá, eles divulgam o que precisa, o que não precisa, né? E aí a gente faz uma primeira etapa que encaminha lá para o cartório para eles darem a negativa. E depois dessa negativa do cartório, eles encaminham para a parte do judicial. Então eu vou ter um retorno lá. Eu retifiquei meu nome pela Defensoria Pública e eu entrei com um processo 4 anos atrás. E demorou 4 anos para eu conseguir ir no cartório e pegar a minha certidão nova. Pelo cartório é 15 dias. Eu dei entrada na Defensoria Pública também, porém não me recordo o ano, agora acho que foi em 2016, 2017, que aprovou que o cartório poderia fazer direto no cartório. Aí eu fui direto ao cartório e fiz direto no cartório. Demorou 15 dias, mas pede também todas as documentações possíveis. Cada caso é um caso, né? Porque cada- o meu também, eu comecei, né, a correr atrás, a me informar, a buscar informação em 2015. Então, em 2018 que eu fui conseguir fazer a modificação, né, retificação do meu nome, né? E aí também foi mudado todos os documentos, que daí foi também um pouco complicado na Defensoria Pública na época, porque eu tinha já dado entrada em 2 processos, que tanto a retificação do nome social, quanto a redesignação sexual, né? É mudança tipo de assim- nome e gênero, né? Exatamente. E eles fizeram uma bagunça com o meu processo, porque eram estagiários, aí cada hora era um para atender você, e foi bem complicado, foi uma luta muito grande, até eu ir conquistar realmente, a mudança do meu nome social. Mas aí todos os meus documentos foram mudados. Eu acho que agora, com a questão do mutirão, eles meio que dão uma agilizada nesse processo. Porque, por exemplo, eu tinha ficado sabendo uma coisa e daí quando chegou lá foi outra. Porque antes até então eles encaminhavam, né, na parte do judicial para um advogado de fora, né? Algo assim. Isso, Parece que tem era 2 isso. lá. Agora não, agora tá sendo tudo feito ali. Já não vai ser encaminhado para advogado de fora. Porque até então eu tinha uma que trabalhava com essa parte e falou, pede para eles passarem para mim que eu te ajudo nisso. Só que já não vai ser passado mais essa coisa externa. E eu ainda perguntei lá para eles, a minha certidão atualizada, né, tipo, tem um prazo de 90 dias? Acho que é isso. Aí eu falei, nesse tempo, dá para sair essa retificação? Eles falaram, não, vai pelo processo deles, através desse mutirão, parece que é um pouco mais rápido. Já não tem mais essa coisa de esperar 3 anos, acho que vai ser mais rápido. O meu foi pela Defensoria Pública, ainda não existia, não poderia fazer ainda pelo cartório. No cartório começou a fazer em 2020, que permitiu, saiu a lei que poderia ir lá e fazer. E é super rápido, agora está agilizado. Mas do 2020 para trás não era agilizado não, demorava bastante. Eu Só achava que fosse conseguia antes. fazer pela Defensoria Pública. Eu dei entrada em 2017, só consegui pegar, mudar só em 2020. E vocês saem desse processo com uma certidão de nascimento nova, aí RG, CPF, título de Só eleitor. certidão de nascimento. Tem que atualizar, os demais tem que ir atualizar. Aí você tem que ir em Vai cada tirar. lugar trocar o restante. Cada É, lugar mas você acho que vai agora tá retirar. mais É, tranquilo, poupa- porque eu é. peguei a certidão, daí na Receita Federal já tava tudo atualizado. A partir É, do só momento você que pega você só uma pega novinha. a certidão na Receita Federal, já mudou. Já é feito toda a mudança, dos demais documentos. E agora, no Poupa Tempo, você consegue fazer já tudo. Porque o novo RG, você consegue colocar todos os seus documentos atrás. Título de eleitor, Carteira, habilitação, é habilitação. tudo, verdade. Mas tem algumas coisas que ainda ficam para vocês. Por exemplo, quem é funcionário CLT precisa ir no INSS mudar, Sim. precisa mudar no departamento pessoal da empresa. Precisa, No tem que caso, ir no INSS. CLT, se a gente, né, é um homem trans, a gente precisa do reservista.
E o reservista ele tem aquele período certo para poder fazer. Você faz o alistamento, vai lá no dia da convocação, para eles poderem te dar dispensa e você conseguiu, né, o reservista. Então assim, se você já é CLT, tranquilo. O problema é se você não é CLT e está procurando um emprego. Ninguém te contrata se você não tem um reservista. E, tipo assim, aí você depende desse tempo para emissão do reservista. Então você fica um tempo desempregado. Até ter o Até certificado de ter o reservista. reservista. E com relação a contas bancárias? Tem que ir indo no mudando. banco também. Todo banco que você tiver conta, você tem que ir mudando, um por um. GTS, tudo, PIS, tudo. Que não muda automaticamente. Até o certificado escolar tem que mudar. Sim. Porque História escolar. sempre pedem, né? Quando é CLT, assim, entrevista. Então tem que ter o certificado escolar. Então não termina no cartório, né? Não, Começa no passo, cartório. começa Começa no no cartório. cartório e a luta continua, e é Continua. cansativo. E é muita coisa pra mudar. Muita né? coisa pra mudar. Cada vez que a gente vai ver, nossa, aqui eu não mudei, assim muda. Ah, faltou lá, vou lá. Se tiver conta de água, de Sim. luz, de qualquer coisa. Veículo. Tem lugar que Casa, eu. tudo. Sim, mas tem lugar que é burocrático pra trocar. Tem lugar que a Aí você gente tem que passa. só trocar por uma e-mail, luta. mandando Sim. foto, como é que fala? Tudo pelo e-mail para poder comprovar que é Contratos de aluguel, essas No coisas. meu caso, por exemplo, na época, antes de eu fazer a mudança, eu tinha um carro já no meu nome antigo. E quando eu fiz a mudança, eu tive que fazer a transferência, vistoria, tudo pro meu outro nome. Tipo assim, o carro saiu de mim pra mim e eu tive que fazer todo o processo. Tipo assim, é desnecessário, é pra mim mesmo. Sim. Entendeu? Teria que só fazer, no caso, a mudança ali, a troca do nome, mas eles fizeram fazer todo o processo de novo, tá? Processo de transferência, vistoria e ir lá no cartório de novo. Como se você estivesse vendendo seu carro Pra para mim você. mesmo, entendeu? É. E assim, tem alguém aqui que é estudante, universitário? Como é que é? Tem que fazer tudo na faculdade de novo também? Ninguém. Eu fui durante o processo, eu não sou mais, já me formei. Mas durante o processo eu estudei na Unital, né? Eu fiz curso de Educação Física na Unital. E antes da mudança do nome era o nome social. Sempre respeitaram o meu nome social, o pessoal lá sempre muito acolhedor, não tenho nada que reclamar em relação a isso. Quando eu fiz a troca do nome, o meu diploma também já saiu no meu nome atualizado, então tipo, não tive nenhum problema com a Unital. Muito bom. Tem mais alguma coisa que vocês queiram completar? Só lembrando, né, que como foi falado aqui, esse nosso projeto não é só voltado para homens e mulheres trans, e sim para o pessoal LGBTQIAPN+, né, e as pessoas que estão aí lutando pela causa com a gente. Os aliados são importantes. E diga aí os endereços das redes para que as pessoas fortaleçam vocês e venham aí engrossar o Eu processo. que cuido da rede. É o nosso cabeça. Mas é Taubaté pela vida.trans. Aí o formulário tá lá na bio. É só clicar lá e assinar. Então, para a gente fechar agora, eu queria que vocês se apresentassem, né? Quem são vocês hoje? Eu sou o Caio, eu tenho 21 anos e eu sou um homem trans. Sou o Carlos, tenho 36 anos, sou um homem trans. Tainan Gabriele, 30 anos, mulher trans. Kátia, tenho 42 anos, mulher trans. Eu sou a Yasmin, tenho 33 anos e sou uma mulher trans. Eu sou o João, tenho 33 anos e sou um homem trans.